Amados irmãos, querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal e mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. Lembrando aos meus irmãos que o nosso canal disponibiliza comentários acerca de todos os livros da Bíblia, iniciando em Gênesis e até hoje, que nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João. Queridos, sejam bem-vindos e vamos ao estudo da palavra de Deus. Continuando nossos estudos bíblicos, hoje vamos dar continuidade à porção do Novo Testamento que é chamada de Epístolas Universais. Hoje estaremos estudando a primeira de 3 cartas do apóstolo João. Este apóstolo que é conhecido como o apóstolo do amor e deixou para nós um legado extraordinário de escritos que compõem as páginas do Novo Testamento. Hoje vamos conhecer um pouco mais acerca do autor e também conhecer o conteúdo da primeira carta do apóstolo João. Falando sobre o autor, temos aí João, o apóstolo. Seu nome significa graça ou favor de Deus. Era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, que foi o primeiro apóstolo mártir. João e Tiago são chamados de filhos do trovão. Era pescador e parece ter sido de família próspera, pois tinham empregados. Um dos primeiros discípulos de Cristo e chamado para ser um dos 12 apóstolos. É reconhecido como o discípulo a quem Jesus amava e reclinou a cabeça no peito de Jesus. É o discípulo que recebeu Maria como sua mãe e esta o recebeu como filho. Pedro, Tiago e João foram os discípulos mais próximos de Jesus. Por causa da palavra de Deus e do seu testemunho, esteve preso na ilha de Patmos. Segundo a tradição, é o autor de um evangelho, 3 epístolas e também o livro do Apocalipse. Foi o último apóstolo vivo e o único apóstolo a morrer de morte natural. Pastoreou e residiu em Éfeso, onde também descansou no Senhor com aproximadamente 95 anos. Policarpo, Papias e Inácio foram seus discípulos. Falando agora sobre João como um escritor, segundo a tradição, é o autor do Evangelho de João, assim como as 3 epístolas que recebe seu nome, e também o Apocalipse. Juntos, somam 5 livros, 50 capítulos, 1415 versículos. Considerando o número de versículos, o apóstolo João contribuiu com 17% do Novo Testamento, conforme podemos verificar no gráfico. Ainda considerando o número de versículos, João ocupa a 3ª posição com volume de escritos no Novo Testamento, ficando atrás apenas de Paulo, que ocupa o 1º lugar, e o evangelista Lucas, que ocupa a 2ª posição. Agora que já expomos algumas informações que a Bíblia nos dá sobre o apóstolo João, vamos falar agora sobre a sua primeira carta. Introdução à primeira carta de João. O autor é João, o apóstolo. O autor, ele não se identifica dentro da carta. E João também não se identifica nem nas suas cartas e nem no evangelho que recebe o seu nome. O autor identifica-se apenas como o ancião. Porém, o texto da primeira epístola tem certa similaridade ao Evangelho de João, o que indica a mesma autoria. E pela tradição eclesiástica cristã,
favorece o apóstolo João como autor, tanto do Evangelho como também das epístolas. O destinatário da carta são as igrejas da Ásia, que é outra informação que não temos na carta. A carta não nos diz quem é o destinatário, mas supõe-se que seja das igrejas da Ásia, uma vez que os apóstolos trabalharam muito nessa área e também João morava na região da Ásia, na cidade de Éfeso. O tema da sua primeira carta, a verdade e a justiça. E a data da carta é cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Temos abaixo a estatística da Bíblia de Estudo Dake. A primeira carta de João é o 62º livro da Bíblia, possui 5 capítulos, 105 versículos, 5 perguntas, 100 versos de história e 5 profecias. Nós encontramos diversas bibliografias que dividem a primeira carta do apóstolo João de muitas e variadas formas. Nós escolhemos uma forma que divide o livro em apenas 3 partes e acreditamos que facilitará a nossa compreensão. Vamos iniciar agora o conteúdo do livro. O apóstolo João inicia sua epístola trazendo à memória uma das mais poderosas doutrinas da Bíblia Sagrada, a doutrina da encarnação de Cristo, Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Esta encarnação, João chama de palavra da vida. João então testifica dizendo: os nossos olhos viram a palavra da vida, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, ele se manifestou a nós e por isso nós testificamos da sua existência. O apóstolo João então informa que esta é a mensagem que dele ouvimos e também anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando o apóstolo João afirma que Deus é luz, nos lembramos que lá no Evangelho de João, ele também afirma que Cristo é a luz do mundo. Ora, se o autor coloca o Pai e o Filho como luz, significa que ele está dizendo para nós que ambos possuem a mesma natureza divina. Logo, ser luz é uma prova da divindade de Cristo. O autor escreve e diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele está falando de uma perfeição sem nenhum defeito. Ele está falando de uma santidade sem nenhuma profanação. Ele está falando de um branco sem mácula. Quando a Bíblia diz que nele não há trevas, não é porque ele abandonou as trevas, e sim porque as trevas nunca fizeram parte da natureza divina. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, não é porque ele deixou de pecar, e sim porque o pecado nunca fez parte da sua natureza. Meus irmãos, precisamos compreender que Deus é completo em si mesmo. Ele não vai melhorar com o tempo e nem piorar. Ele é o que é e é perfeito do jeito que ele é hoje. Hoje, ele é tão perfeito quanto há 1000 anos atrás. E daqui a 1000 anos à frente, ele continuará sendo o mesmo. Porque ele não precisa melhorar. Ele é o que é. Ele é perfeito e é completo para toda a eternidade. Quando o apóstolo João vê que a perfeição de Deus é completa e nele não há trevas, então ele estabelece um princípio. Quem segue o Deus que não possui trevas nenhuma, também não pode ter comunhão com as trevas. Então ele define: ou você faz parte da luz, que é do lado de Deus, ou você faz parte das trevas, que é a ausência da presença de Deus. E o que define quem é da luz e quem é das trevas? João nos diz
que são as nossas condutas. A conduta que revela nossa condição de trevas ou de luz. Primeiro, andando em trevas é a condição de quem diz andar na luz, mas pratica as obras das trevas. Este é identificado como mentiroso. Já a condição de quem anda na luz é a condição identificada pela comunhão uns com os outros. Este recebeu a purificação dos seus pecados. Perceba, meus irmãos, que nesta passagem, o sinal que revela quem anda na luz é a comunhão. Perceba também que só é possível andar na luz os que foram purificados dos pecados. Portanto, Deus é a luz que ilumina o homem por meio de Cristo Jesus. Perceba que mesmo andando na luz, estamos sujeitos à possibilidade de pecar. Caso contrário, não haveria necessidade da purificação dos pecados, como acabou de nos dizer o texto. Precisamos aprender a aceitar a nossa condição de pecadores, pois se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. A orientação de Deus para nós não é acomodar-se com o pecado. A orientação de Deus é deixar de pecar. Porém, Ele conhece a nossa fragilidade. E João, então, escreve que se chegarmos a pecar, precisamos ter a confiança de que temos um advogado junto ao Pai que intercederá por nós. No capítulo 2, versículo 1, João disse: meus filhinhos, um pronome de tratamento carinhoso do apóstolo João. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. No contexto da epístola, o apóstolo menciona para nós dois atos do nosso Senhor Jesus Cristo que favorece a nossa comunhão com Deus e também favorece a nossa luta contra o pecado. Estes dois atos ele chama de Cristo como advogado e também Cristo como a nossa propiciação. Temos na tela os dois atos mencionados por João. O primeiro, a expiação. A expiação é o ato de derramar sangue na presença de Deus, que era feito no propiciatório, no objetivo de satisfazer os altos padrões de Deus contra o pecado. João afirma que Cristo é fiel e justo para purificar e justificar de todo o pecado, e sua expiação alcança todos os homens. Do outro lado, nós temos o segundo ato mencionado por João, que é a advocacia. Advogar é defender alguém em juízo. Etimologicamente, é alguém chamado para atuar junto de outro. João usa a palavra paracletos, traduzida para advogado, tendo o mesmo significado de consolador, revelando que Jesus e o Espírito Santo nos ajuda contra o pecado. Depois que o apóstolo João contextualiza, afirmando que é possível vencer o pecado e é possível andar na luz com a ajuda de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, ele passa então a identificar certos comportamentos
que definem na prática quem verdadeiramente anda na luz e quem verdadeiramente anda nas trevas. Vivendo na luz, o comportamento de quem anda na luz é o seguinte: cumpre as palavras de Cristo, anda como Cristo andou, ama o seu irmão e são pessoas iluminadas pela verdadeira luz, conhecem o Pai, foram perdoados os seus pecados e venceram o maligno. Agora, aqueles que vivem nas trevas possuem as seguintes características em seu comportamento: conhecem, mas não cumprem a palavra de Cristo, são mentirosos e neles não há verdade, eles aborrecem aos seus irmãos e andam sem saber para onde ir, pois as trevas lhes cegaram os olhos. A orientação do Espírito Santo, tanto para permanecer na luz, como também para sair das trevas, está no texto abaixo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Desde o início da sua epístola, o apóstolo João, ele vem construindo na mente dos seus leitores a capacidade de discernir quem é de Deus e quem não é, quem é da luz e quem é das trevas. A intenção do apóstolo é fazer com que a igreja pudesse identificar os falsos mestres, que João os descreve como os anticristos no plural, porque estes fazem o trabalho do anticristo no singular, que é aquele personagem que lutará contra tudo que vem do nosso Senhor. Esses falsos mestres, o apóstolo João os identifica na condição de trevas, porque não andam na luz. E ele nos diz algumas evidências dentro do texto que provam para nós quem eram estes falsos mestres. João os identifica nos seguintes textos: saíram de nós, porque não eram de nós. São mentirosos e negam o nosso Senhor Jesus Cristo. Negam também o Pai. São enganadores e não praticam a justiça. Negam que Jesus veio em carne e também desprezam a palavra de Deus. João nos diz que para resistir a estes falsos mestres, nós já temos a unção do Santo. E também para resistir, precisamos permanecer na palavra, assim como precisamos permanecer em Deus e permanecer no Filho. Fazendo assim, meus irmãos, vamos conseguir resistir aos falsos mestres e também, quando ele se manifestar na sua vinda, nós não seremos confundidos, porque esta é a sua promessa para todos nós, a vida eterna. A partir de agora, iniciamos os capítulos 3 e 4, que são conhecidos como os capítulos do amor. O apóstolo João inicia contextualizando esses dois capítulos, nos afirmando quão grande é o amor do Pai. Temos na nossa tela quão grande é o amor do Pai e as referências ditas por João. O amor do Pai nos tornou filhos de Deus.
O amor do Pai nos transformará à semelhança do Filho. O amor do Pai por nós permitiu a morte do Filho. O amor do Pai é a essência do amor, pois Deus é amor. O amor do Pai é a manifestação do amor pelo qual vivemos. O amor do Pai é perfeito. O amor do Pai lança fora todo medo. O amor do Pai nos amou primeiro. Através destas belas referências que acabamos de ler, nós podemos perceber que o alvo do amor de Deus, o destino final do amor de Deus, é o ser humano. E o ser humano que aceita este amor de Deus, ele nasce de novo. E se nasce de novo, logo é filho de Deus. Porém, aquele ser humano que não aceita este quão grande amor do Pai, mas prefere viver na vida praticando atos de pecado que desagrada a Deus, estes a Bíblia chama de filhos do diabo. Logo, o apóstolo João nos descreve como podemos perceber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nisto é manifesto os que são filhos do diabo e os filhos de Deus. Primeiro, os filhos do diabo. Vive na prática do pecado. Não pratica a justiça. Não ama o seu irmão. Suas obras são más. Olha o que a Bíblia nos diz acerca disso. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, quem está nas trevas pode vir à luz. Agora, como que se manifesta os filhos de Deus? Primeiro, não vive na prática do pecado. Dedica sua vida aos irmãos. Não aborrece seus irmãos e amam uns aos outros. Olha o que diz a referência abaixo. Carinhosamente, João diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Meus irmãos, o ensino acerca do amor ao próximo é tão importante que ele percorre todas as páginas do Novo Testamento. Na verdade, se não houver amor, também não existe cristianismo, pois a base do cristianismo é o amor ao próximo. O amor ao próximo é tão importante que Jesus disse que é o segundo mandamento. O amor ao próximo é tão importante que Jesus disse que quem quiser ser identificado como seu discípulo vai ser identificado através do amor que é feito um para com os outros. O apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, ele faz a seguinte indagação: se um irmão tiver posses, tendo condições de ajudar alguém necessitado e não ajudar, o amor de Deus está nessa pessoa? Certamente que não. O amor, meus irmãos, é algo tão importante que João nos dá várias referências que devemos exercitar o amor. Gostaria de mostrar algumas dessas referências. No capítulo 3 e verso 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Capítulo 4 e verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 4, verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Para fechar com chave de ouro,
o versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 4. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 20. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Quer ser um bom crente? Então aprenda a viver como Jesus. Ame o próximo. Temos no capítulo de número 5 o propósito da carta de João. Estas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Dividindo a referência, meus irmãos, temos aí o primeiro propósito de João, saber que temos a vida eterna. O primeiro propósito de João é nos dar a certeza de que temos a vida eterna. E nesse objetivo, ele é bem direto e bem simples. Ele diz o seguinte: Deus já nos deu a vida eterna e nos deu através do seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E ponto final. É simples assim. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não terá a vida eterna. Vamos ao segundo propósito mencionado por João. O seu segundo propósito diz: para que creia no nome do Filho de Deus. O segundo propósito do apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta, era conduzir os seus leitores a crer em Jesus de Nazaré. Aí você me pergunta, mas os leitores não criam? Sim, eles criam em Jesus. Porém, o propósito de João era levá-los a crer de forma correta, porque estavam sendo ensinados e enganados por falsos ensinadores. Os gnósticos, que era uma das principais correntes teológicas daquela época, que já tinha sido combatido por Paulo, por Pedro e agora é combatida pelo nosso irmão João, eles ensinavam que Jesus nunca veio em carne. Eles negavam a encarnação de Cristo. Na opinião destes gnósticos, Jesus nunca nasceu no ventre de Maria. Jesus nunca foi criança, nunca foi adolescente e nem jovem. Na opinião dos gnósticos, o que ocorreu foi o seguinte: na ocasião do batismo nas águas, Jesus, do Deus Filho, desceu no corpo de um homem chamado Jesus e tomou posse daquele corpo. E tomando posse daquele corpo, exerceu todo o seu ministério. E um pouco antes da morte na cruz, o Deus Filho abandonou aquele corpo e quem morreu foi o corpo de um homem chamado Jesus, mas Deus não estava mais dentro dele. Este ensino bastante pernicioso, ele nega tanto a encarnação de Cristo, como também a sua morte expiatória, porque na opinião dele, Jesus nunca nem nasceu e Jesus também nunca morreu. Por isso, meus irmãos, não bastava crer, tinha que crer de forma correta. E João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que 3 são os que testificam na terra, tanto da encarnação de Cristo, como da sua morte expiatória. Primeiro temos o testemunho da água, que é a prova da encarnação de Cristo. Mesmo sem pecados, deixou-se ser batizado nas águas para identificar-se com os pecadores e provar sua genuína humanidade.
Ou seja, se Jesus não era homem, não havia necessidade do batismo, e se batizou porque era um ser humano. Segundo, o testemunho do sangue, que é a prova da expiação. Pelo homem entrou o pecado no mundo, e era pelo homem que o pecado deveria ser expiado. O Deus homem pagou o preço da expiação. E por último, não menos importante, temos o testemunho do Espírito, pois o Espírito é a verdade. O Espírito Santo esteve presente na concepção, no ministério e na ressurreição. Logo, seu testemunho da encarnação é verdadeiro e eu acrescento, é fiel. E é assim que o apóstolo João alcança o seu propósito de ensinar os seus leitores a crer de forma correta. E crer de forma correta, segundo o nosso irmão João, é crer que o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria e Jesus cresceu como qualquer ser humano. E quando alcançou a vida adulta, sendo homem natural, ainda que não deixasse de ser Deus, era dependente do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Essa dependência do Espírito Santo é uma prova de que ele era um ser humano que estava abdicando naquele momento do seu poder divino. Ele era tão humano que precisou ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. E na ocasião da sua morte, ele não deixou de ser Deus e não deixou de ser homem, mas sangrou por nós. E o seu sangue é a expiação do nosso pecado. Quem crê que Jesus veio em carne e morreu para perdoar os nossos pecados, terá a vida eterna. Este era o objetivo de João. Meus irmãos, se você pegar o propósito do Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, e comparar com o propósito da primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 13, você vai ver que tanto o Evangelho como a epístola têm o mesmo propósito: ensinar para nós que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério, a sua pregação, a sua aula, o seu estudo ou a sua doutrina. Permaneça conosco, inscreva-se aqui no nosso canal e deixe também o seu comentário. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.